pegando novas atividades, novos conhecimentos e tudo mais, né? Existe uma iniciativa assim na Índia, né? Que é a Escola do Bambu, né? Que é uma referência mundial, né? E lá está mais focado nessa questão de formação mesmo, né? Mas eu acho que a gente pode entrar nessa questão de um condomínio de produção mesmo, né? De ter ali todo um laboratório de produção e conhecimento. Sim. Não sei se mais alguém gostaria de manifestar alguma opinião, alguma ideia. A gente está aberto aqui para dar esse start e começar a formatar alguma proposta que seja de consenso, né? Ô, Fernando, só deixa eu aproveitar, eu corroboro com a ideia inicialmente lançado pelo Irã, né, de fazer uma estação, um local experimental, até porque existem variedades, né, a própria variedade que a Tramontina utiliza não são as mesmas variedades que normalmente a gente tem nas propriedades rurais aqui, então a gente tem que ver a variedade que melhor se adapta a cada destino que quer se dar. Perfeito. E uma coisa que a gente tem que verificar, o bambu ele hoje não é mais considerado nativo, né? Como o eucalipto também, da mesma forma, é exótico. Porém, o que a gente tem encontrado? Em 2017, nós fomos procurados no município por uma empresa do Rio Grande do Sul, agora deixa eu me lembrar o nome dela. Ela trabalha com móveis e colchões, Castor, daqui a não? pouco vem um nome. Não era castor. E aí o que eles vieram para cá atrás de eucalipto? Tudo bem? Você Né? conseguiu se conectar? Nós temos bastante eucalipto plantado em Tubarão. Sim. Não, que está no Word. Entendi. Tem algum microfone vazando aí? É o teu, não? Pois é. Então, assim, tem muito eucalipto plantado. Porém, essa empresa, ela inclusive se dispôs a montar uma madeireira aqui para serrar, para beneficiar a madeira e coisa do gênero. Uhum. E ela necessitaria, no mínimo, 1.000 metros cúbicos de madeira mês. Sim. Tá? O que acontece? Nenhuma dessa madeira é legalizada. Uhum. Então, se começou a disseminar a plantação de eucalipto, então o produtor começou a botar lá em alguns locais o eucalipto para depois ter um benefício. Aí esse eucalipto, para ser retirado, tem uma dificuldade, porque não tem estrada para acesso. E aí, quando é em pequena escala, para vender para uma serraria pequena, que faz alguma estrutura de madeira para casa, ainda vai. Agora, quando tem para vender para algo mais, maior impacto, precisa ter um plano de corte. E aí eu acho que é interessante o IMA participar desse processo. Com certeza. Porque vai ter que ter um plano de corte para tu legalizar isso, por exemplo. A Tramontina não vai comprar bambu sem certificação. De qualquer um. Força de expressão de qualquer um, né? Tem que ter uma certificação, tem que ter uma garantia disso. Então, não adianta a gente estimular a plantar e aí depois as pessoas não têm como vender. E aí isso acaba sendo um trabalho contra todo o processo que está sendo criado. Então, a ideia dessa unidade experimental e trazer o órgão ambiental junto, a FUNAT, trazer o IMA, eu acho que é interessante para a gente construir de forma como está fazendo a proposição legal, né, fazer um projeto de lei municipal ou talvez até regional, por que não? Enfim, mas buscar dessa forma, porque às vezes a gente incentiva o produtor e acaba tendo um problema e depois para a gente voltar atrás e reconquistá-lo é muito difícil, né? Assim, a gente via, o bambu estava em todas as propriedades e hoje a gente tem inúmeras propriedades que já não tem mais, já retiraram o bambu. Né? Exatamente. Então, o crescimento é rápido, tem uma série de finalidades, como tu disseste, pode usar para mais de 2.000 tipos de utilidades diferentes, só que a gente tem que fazer a coisa com o pé no chão, né? Para não se perder. Essa é a minha sugestão aí para
como pauta, né, para entrar aí nessas comissões que vão ser formadas aí, que esses órgãos ambientais participem para a gente fazer dessa forma já legalizada. Perfeito, porque tá perfeito, Daniel, porque na iniciativa ali que nós tivemos, participou os órgãos de... Eu vou pedir, David, está me ouvindo? O teu microfone está vazando um ruído aqui, tu pode fechar por... que disparou aqui, desculpa. Tá, se tu puderes fechar enquanto a gente estiver em conversação. Fechei já. Tá, obrigado. Então, isso é perfeito, Daniel, pelo seguinte, desde o início a gente teve essa preocupação, inclusive, né, existe aí um potencial, né, que é exatamente essa da questão ambiental, né? Eu percebo assim que fora desses contextos comerciais, né, o bambu ele tem uma força muito grande na recuperação ambiental. Tanto é que a gente incluiu ali dentro desse processo Criciúma, exatamente, e a gente teve lá em conversação com a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma, né, fomos muito bem recebidos lá nesse aspecto, né, para a utilização do bambu nas áreas de recuperação, que é a única mata que consegue sobreviver em cima daquela resíduo de carvão, porque hoje tem uma graminha muito rala lá em cima daquelas áreas, né, e as áreas não conseguem retornar a uma vida mais assim efetiva mesmo, né? Fica uma área recuperada, mas em meio termo, né? Porque não é de fato utilizável para o plantio. Então o bambu ele poderia tanto ser utilizado nessas áreas de recuperação como nas matas ciliares, né? Que a gente tem um problema muito sério aí nas nossas matas ciliares, e o bambu ele tem essa vantagem de recuperação de corpos hídricos. A gente teve uma conversa muito boa com o pessoal do Comitê de Bacias também, para utilização nessas áreas, né? Então tem muitas finalidades aí, e com certeza essa questão da segurança, né, jurídica e da questão da certificação é muitíssimo importante e a gente não pode descuidar. E com certeza essa seria uma das linhas que a gente, né, atuaria, né? Eu vou retomar o contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente, com a IMA, né? Na ocasião a gente fez convite tanto para a Fundação do Meio Ambiente aqui local participou, né, dessas reuniões. Na ocasião era o Guilherme, né, que era o presidente. Então, não queremos descuidar de nenhuma ponta, todas elas têm que estarem azeitadas e funcionando, né, em sinergia, né, para que a gente possa dar um ganho aí, como diz o Jasmar, para que a coisa se potencialize no menos tempo possível, né. Então, quanto a isso, fica tranquilo. Fernando, Pois não. Só para fazer lembrar, assim, o bambu ele pode ser cortado por ele ser exótico, né? Mas, porém, se ele estiver em área de preservação, como nas matas ciliares, ele não pode, a recomendação de não cortar, né? Então ele é importante para ajudar, mas depois, como a utilização comercial, ela fica prejudicada nesse sentido. Então, por isso que a questão ambiental ela tem que estar trabalhando muito junto. Não, a gente tem que pensar no manejo sustentável, né? Porque a mata de bambu, ela precisa do corte, né? Eu entendi mas isso tem que ficar claro para o produtor, né? Claro, claro. Ele vai achar que vai plantar e vai poder cortar e não vai, né? Então, sim. Não, a questão ambiental está andando para e passo conosco aí. Perfeito, é perfeito. Não podemos nunca descolar disso, não. Até porque a nossa finalidade de core é a sustentabilidade, né, da fundação. O nosso objetivo é uma cadeia produtiva, né, circular, né, que seja com a questão da sustentabilidade, né. Todo o trabalho que a gente embasou lá com a Fundação Holandesa tem essa finalidade, né, que eles são, vocês sabem que na Europa a economia criativa foi, né, desenvolvida e está sendo, né, implementada. Então todo o processo tinha esse
viés, né, de ser extremamente sustentável, né. Então, quanto a isso, o corte e também, assim, que tu comentou aí que são exóticas, né, na realidade, Santa Catarina é o estado no Brasil que tem a maior diversidade de matas nativas de bambu, não são exóticas, né? O nosso processo aqui, a gente gostaria de trabalhar muito mais com as nativas do que com as exóticas, né? Eu tive alguns contatos com a Universidade Federal lá de Santa Maria, eles tinham uma, como que chama, campo experimental lá, né, uma área de plantio, e lá eles tinham mais de 16 espécies, mas tinham também as exóticas, né, também como estudo, né. E não quer dizer que a gente não possa utilizar as exóticas, que por algum lado é até mais fácil de certificar, né, nessa questão de corte, mas a gente quer dar prioridade nas nativas, né, porque a gente tem uma variedade muito grande. E essa questão aí é básica, né? Para te manter uma mata saudável, ela precisa ter essa fase de cortes, né? Então não teria impedimento, desde que fosse um manejo sustentável, né? Não teria impedimento nenhum na questão da utilização de corte. Aí, é claro, enquadrando isso dentro das leis, né? Tanto nacionais como do Estado aqui. Mais alguém? Eu vi, chegou aí mais alguém. A Marta está aí. Entrou? Boa tarde, cheguei sim. Opa, boa tarde, Aqui Marta. para escutar e para aprender, porque eu tenho muito interesse no bambu. A Marta também representa aí a Associação dos Agricultores, né, da Encosta da Serra, né, da Agreco, né. Eu acho que é um produto também assim muito importante nessa área da agricultura familiar, e quanto mais a gente tiver envolvidos nesse processo, né, interessados em disseminar a ideia e propagar o bambu aí, mais sucesso a gente vai ter. Então seja bem-vinda, Marta. Marta também já tem na propriedade dela algumas espécies de bambu, né, que eu conheço, a matinha dela lá é linda, né. Não sei se ela já chegou a fazer algum tipo de extração, uso, mas tem potencial para tudo isso, né? Às vezes fica lá, né, maduro, envelhecendo, né, secando, sem uma utilidade. Também assim é importante a gente comentar que na questão do tratamento, né, do bambu para utilizar ele tanto na construção civil como para outros utensílios, é necessário um tratamento para dar durabilidade, né? Mas é o mesmo tratamento que a madeira convencional tem aí, né? Tanto o químico, né, como o tratamento natural, né? Existem tratamentos feitos com só imersão no sal, né? Que é uma dos tratamentos menos agressivos que tem, né? Fica num circuito fechado, aquele tanque de sal pode ser reaproveitado inúmeras vezes, né? Então, tecnologias e motivação para a gente utilizar aí tem diversas. Não sei se tu queria falar alguma coisa especificamente, Marta. Oi, boa tarde. Não, é isso mesmo, né? Primeiro, assim, agradecer a oportunidade, né, Fernando, de insistir nisso, que isso é maravilhoso. Eu faço a gestão aqui do Encantos do Sul também, né, que é uma região de 32 municípios mais voltados na questão turística, né, na proposta do turismo, mas o bambu é algo que pode somar, né, nessa nossa variedade de produtos e principalmente nas questões voltadas à sustentabilidade mesmo da região, né, Fernando? Eu penso que nós aqui, a Agreco, acolhida na colônia, o que nos falta, como eu mesmo, assim, eu tenho uma propriedade, me falta essa expertise para cortar na hora certa, para o tratamento, né, para que formas. Eu tenho sempre muito desejo, mas eu não sei nem por onde começar. E, ao mesmo tempo,
assim, agora, né, a gente sabe, eu usei muito na minha propriedade para como corta-vento, né, que foi uma paisagista, que é aquela Vera que veio, Vera Mutzilo, que veio para cá, que foi lindo, foi um trabalho que ela fez aqui na nossa região, e ela que nos ensinou a pôr o bambu para proteção mesmo. Então a gente percebe agora nessas questões, assim, quando tem esses vendavais, o bambu segura, mas ele cai muito, né? E ele também tem isso. Isso é reaproveitado? É possível fazer um manejo disso? Então, e eu vejo, assim, como também eu estou, a minha propriedade ali é perto dos hotéis, né? Eu tenho outras pessoas que usam o caminho. Às vezes eles ficam muito bravos com os meus bambus, assim, porque o bambu está crescendo tanto, e aí eu vejo lá, vão lá dar umas facãozadas no bambu, porque o bambu caiu, ou coisa assim. Até o cara da antena da internet, outro dia, o problema dele fala que é meu bambu. Ele tá lá e fala assim, Marta, tem que desbastar esse bambu aí, senão o sinal não passa, porque é de antena, né? Aí eu me mato de rir e falo, não, é o bambu, vou ter que cortar esse bambu. Então, acho que é um momento ideal, assim, para a gente começar a falar disso e aproveitar também, né, como uma atividade econômica muito interessante, inovadora, né, Fernando, que a gente vem lutando por essas coisas inovadoras aqui no Encantos do Sul, né? A gente fala em várias coisas e não é inovador e ao mesmo tempo é uma cultura milenar, né? Então que a gente faça bom proveito disso. Então eu tô mais aqui para escutar mesmo e ver aonde que eu